Continuando então, hoje nós vamos falar sobre o nosso arquivo defull.css. Lembrando que no nosso encontro passado nós criamos todo esse conteúdo aqui e hoje nós vamos dar uma aparência, dar um estilo aqui para as nossas páginas. Vou até escrever aqui dentro, eu vou dar uma cor sólida para cada página para podermos identificar qual é cada uma. Então a primeira pode ser azul, a segunda pode ser verde, a terceira pode ser amarela, e a última pode ser vermelha. Então tem algumas cores, lembrando que esse texto ele está entre as minhas tags da seção. Abri a seção que a classe é início, fechei a seção que a classe é início. Então esse texto ele vai aparecer na minha tela. Então vou até abrir o site aqui para a gente já testar. Eu salvei o meu arquivo, vou lá no meu navegador, estou aqui no Chrome. Se você quiser você pode fazer assim, ó, Ctrl O. E localiza a pastinha aí dos seus arquivos. Eu estou com o meu aqui e vou abrir o meu arquivo aqui no navegador para eu executar. Pode ver que está ali, ó, azul, verde, amarelo e vermelho. Outra coisa que nós vamos fazer, nós vamos começar a desenvolver a partir do celular, a partir do smartphone. Então nós vamos começar do menor dispositivo para o maior. Caso você vá fazer um site que rode alguma parte dele no celular, no smartwatch, começa a partir do smart para você ir aumentando aí ele. Então começa do menor, depois vai aumentando o nosso dispositivo. Para auxiliar o nosso trabalho, aqui no nosso Chrome, se eu inspecionar, ó, apertar aqui com o botão direito e clicar inspecionar, ele vai abrir essa janela de inspeção para mim. Nela eu vou escolher que eu quero esse padrão aqui, ó, que é o padrão para celular. Eu vou clicar aqui nesse símbolozinho e vou escolher qual eu quero. Eu quero o iPhone 6 aqui, ó. Ele já deixou no tamanho para mim. Vou deixar a resolução em 100%. Então eu estou aqui com o meu dispositivo, está o meu celular aqui na tela para eu trabalhar, e na janela de inspeção aqui ele mostra algumas coisas que eu posso editar, que eu posso ajustar por aqui também. Caso dê erro no meu JavaScript, ele vai mostrar aqui no meu console os erros que está dando. Então é um cara muito bacana para a gente trabalhar e configurar o nosso site. Vou voltar lá para o Dreamweaver. Então coloquei os nomes. Agora eu quero chamar esses caras para lá. Mas antes, eu fiquei devendo no nosso encontro passado explicar um pouquinho melhor quem são esses caras aqui que nós importamos. O meu HTML5, vou abrir ele aqui, o nome dele é HTML5 Shiv, é um arquivinho que ele foi criado, que ele transforma as minhas tags article, section, footer em divs com essa classe. Então ele faz uma conversão dessas tags aí para os navegadores mais antigos reconhecerem o HTML5. Então ele é um código curto, não é tão extenso assim, perto de outro que nós vamos ver daqui a pouco. E ele faz todo esse trabalho de converter as minhas tags, as tags do HTML, que as versões mais antigas do navegador não reconhecem, e ele converte aí para que essas versões consigam interpretar. Vamos agora lá para o meu jQuery. Esse aqui já é bem grande, ó. Pode ver que dá para rolar bastante ele aqui, pode ver que ele tem muito conteúdo. E ele serve para facilitar a minha codificação em JavaScript. Então, quando nós formos ver JavaScript, que acredito que é no nosso próximo encontro, você vai ver como é a diferença de trabalhar com a biblioteca e sem a biblioteca. O meu default está vazio, porque nós vamos criar juntos. O meu default CSS nós vamos criar hoje aqui juntos. E o meu reset, ele está zerando todo o meu CSS. Os meus elementos do HTML, por exemplo, H1, H2, div, tudo que eu vou criando ali, table, ele tem alguns padrões de borda, de margem, de padding, de espaçamento, ele tem padrões dentro dele, de tamanho, de fonte. E aqui eu estou resetando e estou zerando tudo. Então os meus links, por exemplo, quando nós aprendermos a usar links aqui, você vai ver que os links por padrões, eles ficam azul e roxo, de acordo com a visita que nós fazemos no site. Aqui eu estou zerando, ele vai ser sempre preto, então eu estou apagando tudo isso e eu vou reconfigurar de acordo com a minha necessidade, de acordo com aquilo que eu preciso. Então esse é o meu reset e vamos lá para o nosso default. Aqui eu tenho os meus elementos e eu quero chamar esses elementos lá no meu CSS, eu quero selecionar eles. Por isso no CSS, o nome do que nós vamos escrever agora nele são os seletores do CSS. Eu vou colocar um link na descrição do vídeo do site do Maljor, onde ele explica bem sobre os seletores do CSS. Meu primeiro seletor, eu vou começar com a minha tag main. Pode ver que eu coloquei o nome da própria tag que eu tenho no HTML. Meu próximo seletor, eu tenho o meu header.
Depois eu tenho minhas seções, são várias, mas por enquanto eu vou chamar no geral. Aqui eu estou selecionando todas as seções, independente de qual a classe que ela tem. E vou chamar o meu footer. Então aqui são os meus seletores. Como os seletores funcionam? É o nome da minha tag, vou abrir e fechar os meus colchetes aqui. E agora eu vou colocar aqui dentro todos os atributos que eu quero. Eu quero que a cor seja azul, o tamanho seja esse, a largura seja essa. Eu quero que ele esteja mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo. Tenha borda, não tenha borda, tenha sombra, não tenha sombra. Eu vou colocar tudo isso aqui dentro. Então é aqui que eu vou escrever esses meus padrões. Isso em todos os meus seletores. Mas você pode reparar aqui no nosso HTML que eu tenho meu class. Eu posso trabalhar ou com class ou com ID. Tenho as duas formas de trabalhar, ainda não vou especificar mais claramente qual a diferença entre elas, mas por enquanto, para vocês saberem que elas existem, class e ID são as duas formas de eu trabalhar. Caso eu trabalhe com class, que é o que está aqui, eu quero chamar, por exemplo, essa seção especificamente, porque lá eu estou chamando section, estou chamando todas as seções. Eu quero chamar especificamente a primeira, eu quero trabalhar com a seção início. Então eu faria assim, eu quero trabalhar com a seção, ponto, porque é uma classe. Se fosse ID, eu colocava um hashtag aqui, um sustenido, mas como eu estou trabalhando com class, eu vou colocar um ponto. Qual é o nome da minha class? Pode ver que no Dreamweaver ele já até trouxe para mim os nomes aqui, ó. Então eu vou escrever ali início. Então eu quero falar exatamente com essa seção. Então se eu falar que ela é azul, apenas a seção início vai ficar azul. Agora se eu deixo desse jeito e falo que eu quero azul, todas as seções vão ficar azuis. Então aqui são os meus seletores do CSS. Vamos começar a compor agora esses seletores. Vou começar aqui pela minha seção. Eu quero que a minha seção tenha, por exemplo, um fundo cinza, só para a gente ter um padrão, para a gente enxergar ela. Como que é o fundo? Fundo em inglês, você lembra que estamos codificando aqui em inglês com o nosso HTML? É background. Tenho vários tipos de atributos do background para eu trabalhar. Eu vou deixar apenas background. Coloquei aqui meu atributo. Meu atributo é o quê? O fundo. Ou vai ser a imagem do fundo, a cor do fundo, a posição do fundo, o tamanho do fundo. Mas por enquanto aqui está só o fundo. 2 pontos. Agora, após esses 2 pontos, eu coloco o que eu quero que aconteça com o fundo do site. Então, primeiro eu peguei o meu seletor, selecionei a seção. Para minha seção, eu falo que eu quero trabalhar com o fundo dela. Eu quero fazer o que com o fundo da minha página, que no momento é branco? Eu quero deixar nas seções esse fundo cinza. Sempre que eu trabalho com cores, nós vamos trabalhar com hexadecimal de cor. Então, eu vou colocar aqui, ó, minha cor cinza. Eu coloco minha hashtag para começar e coloco 3 ou 6 dígitos aqui no momento. Então, vamos dizer que meus dígitos fossem assim, 369. Isso eu estou fazendo um... Vamos dizer que meu fundo seja assim, 369. O meu navegador vai interpretar isso como? Vai interpretar que ele é 336699. Então, se por acaso você vê um hexadecimal de cor com apenas 3 dígitos, é só você dobrar cada dígito. Então, se você enxerga lá 369, quer dizer que você tem 336699. Em breve entramos em mais detalhes, tá? De cálculos de cores. E para você não se confundir por enquanto, pode ver que eu escolhi cores simples para a gente utilizar de fundo. Não escolhi nenhuma cor muito diferente. Por quê? A cor da minha seção início, por exemplo, é azul. Então eu poderia colocar aqui blue. Se eu quiser colocar cinza em inglês, vou colocar aqui gray. Então tá ali minha cor cinza, que eu quero usar no meu background. Por enquanto não vou usar o hexadecimal para não confundir a sua cabeça. Então vamos do mais básico e aos poucos o nosso projeto vai crescendo e conforme dentro do nosso projeto surgir a necessidade de um novo aprendizado, de um novo momento de aprendizado, nós vamos criando esse momento para a gente aprender tudo. Novamente, nós vamos ter uma sequência de aulas, de encontros aqui para a gente aprender, e é no decorrer dele que nós vamos aprender cada coisa. Então não fique afobado, apavorado, não fique achando, puxa, mas eu não aprendi isso aqui vai me fazer falta. Pode fazer falta sim, mas lá na frente a gente vai aprender ele. Pode ser que nesse momento
você fique meio na dúvida. Puxa, mas o André comentou da hashtag lá, mas eu não entendi direito. Vai chegar um momento da gente abordar esse cara aqui e de falar sobre ele. Por enquanto, eu estou falando que o fundo da minha sessão é cinza. Vou salvar e vou atualizar minha página aqui. Pode ver que todas as minhas sessões ficaram com o fundo cinza. Vou habilitar aqui meu HTML. Pode ver que eu tenho cada sessão ali, ó, a tarjinha azul vai aparecendo em cima delas. Todas elas estão cinza. Quero dar uma largura e uma altura para minha sessão. Largura é width. E a altura é height, ou height. Minha largura, eu vou colocar aqui dentro. Qual é o valor da minha largura? E para minha altura, também vou colocar aqui dentro. Qual é o valor da minha altura? Vou colocar 1, só para eu fazer uma explicação. Essa largura não será de 1. Assim como nos nossos dias, nós usamos regularmente medidas quilômetros, centímetros, milímetros, nós também usamos isso quando nós fazemos o design de um site. Mas aqui as medidas são um pouquinho diferentes. Eu posso usar pixel, posso usar meu px para os meus pixels, posso usar uma medida que é chamada EM, posso usar VW. Então eu tenho vários tipos de especificações de medida para trabalhar. Para o nosso vídeo não ficar muito grande, como eu falei, eu quero vídeos curtos, eu quero que você tente buscar o aprendizado do que você necessita à parte, aí, correndo por fora do nosso curso, do nosso encontro, nesse aprendizado. Eu vou colocar lá no meu blog, eu vou colocar o link aqui, porque no meu blog eu tenho explicado várias coisas desses vídeos que eu tenho postado. Eu vou colocar os tipos de medida que nós podemos usar e quais são as diferenças, quando usar cada uma, porque eu posso usar porcentagem, eu quero que seja 1% da minha página, 100% da minha página, 20% da minha página. Então, eu posso colocar em porcentagem também, para nós aprendermos essas medidas também. Então, os nossos vídeos, como eu já falei desde o começo, serão vídeos rápidos, não quero que eles sejam um vídeo gigante, mas o aprendizado seu, muita coisinha vai ficar meio que por cima. E para gerar essa vontade de você querer aprender um pouquinho mais. No meu caso aqui, eu estou trabalhando com a minha largura. Pode ver que eu tenho o meu W ali, ó, que é a letra inicial, e tenho o meu H aqui, que é a minha altura, minha letra inicial. Eu vou usar uma medida chamada 100 VW. E aqui embaixo eu vou usar 100 VH. Então, só para facilitar a sua cabeça, associa o W aqui, que é de width mesmo, na sigla, e o meu H, que é de height, também na sigla. Então, estou trabalhando com essa medida. O que ele está fazendo para mim? 100 quer dizer que ele vai ocupar toda a largura da minha página, 100% da largura da minha página. Mas essa largura não é a largura do arquivo, é a largura da tela do seu dispositivo, da tela do seu navegador. Ele vai ocupar 100% dessa largura. Já no meu VW, vai ocupar 100% dessa altura. Então, da altura da tela, tá? Não de toda a página, de todo o arquivo, mas sim a largura da tela do dispositivo, seja um celular, seja um computador desktop, seja uma Smart TV. Então, é 100% da largura do navegador e 100% da altura do navegador. Vamos testar como é que ficou lá. Pode ver aqui, ó, todo esse início meu é o azul, ó. Se eu rolar a página, pode ver que já começa o verde. Vou rolar de novo, começa o amarelo. Vou rolar de novo, começa o meu vermelho. Agora vamos colocar uma cor para cada seção. Eu vou fazer aqui embaixo. Minha seção início. Eu quero que o fundo dela, vou copiar aqui de cima, Ctrl C, Ctrl V. Eu quero que o fundo dela seja azul. Para a seção História é verde, Manobras amarelo. Então agora eu vou para a minha seção História. Colei aqui também. Verde. Para o Manobras, amarelo. Fotos e vídeos, vermelho. Opa, em inglês. Fotos e vídeos.
Eu esqueci de uma aqui, vou colocar mais um aqui embaixo, e nós já criamos lá também. Eu quero um contato na minha página, que as pessoas vejam as minhas redes sociais e todo o contato que eu tenho. Vou criar a página contato, então vou ter aqui. Vai ser cinza. Vou criar ela aqui também, seção contato. E ela será cinza. Salvo esse cara, salvo também o meu CSS, e agora eu quero testar aqui de novo. Então, tenho meu início, que é azul. Se eu rolar a minha página, tem o meu verde, que é a história, meu amarelo, que é manobras, meu vermelho, que é fotos e vídeos, e o meu cinza, que é o contato. Então, pode ver que ele deu o padrão aqui para eu fazer minha página, para eu fazer a rolagem de cada página. Então, até o momento, nós aprendemos o que são seletores. Nós temos os nossos seletores aqui para trabalhar. Nós aprendemos 3 propriedades do CSS. Background, que é fundo. Width, que é largura. E height, o height, que é a altura, para a gente trabalhar aí na nossa página. Nós aprendemos como pegar uma classe do meu seletor. Então, eu quero a classe início, que pertence à seção. História, que pertence à minha seção. Então, esses são os meus seletores. Esses são os atributos e os valores dos nossos atributos. Eu coloquei um comentário do CSS falando que esse primeiro início é o CSS do dispositivo mobile e coloquei meu char7 UTF-8. Lembra que é o conjunto de caracteres para ele aceitar cedilha e acentuações, o meu char7 aqui. No meu código-fonte, coloquei que minha página é sobre skate. Lembra que eu adicionei aqui a minha seção contato. E por enquanto é isso. Espero que você esteja gostando, de verdade mesmo. Não esquece de comentar aí embaixo, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tenha. Se você está assistindo esse vídeo e já faz tempo que esse vídeo foi postado, não tem problema, tá bom? Às vezes já passou um mês que esse vídeo foi postado, um ano que esse vídeo foi postado. Mesmo assim, comenta lá que eu vou responder você, que eu vou fazer de tudo para auxiliar você. Não esquece de apertar um joinha para eu saber que vocês estão gostando aí. E muito obrigado pelo seu tempo aí, pela sua atenção. E até o nosso próximo encontro. É muito bom estar com você.